Como vai, Juliana? Tudo bem? Tudo e você? Obrigada. Hoje vamos falar sobre os tropeços na comida caseira. São várias pegadinhas que a gente acaba caindo, não é não? Exatamente. Principalmente quando o assunto, gente, é a gente buscar mais saúde através da alimentação, né? Muitas pessoas não sabem, né? Fala que vão pegar os produtos mais prontos, congelados, industrializados, ou vão fazer uma visitinha para um chefe de cozinha nesses restaurantes mais badalados e acabam pecando aí, né? Deixando a comidinha caseira de lado. Ou quando come a comidinha caseira na sua própria casa mesmo, a gente acha que está fazendo uma substituição saudável, legal para a saúde, ou uma combinação correta e está colocando tudo a perder, né? Olha, Kátia, é complicado, porque assim, a maioria das pessoas já sabe, né? Vamos citar o caso do sal. Então, o sal a gente deve ingerir quanto? 2,5 gramas e completar ela, que nem a gente tinha falado antes, com as ervas finas, para dar um sabor mais agradável. Mas a maior parte das pessoas consome quantos gramas por dia? Por, assim, dia de 12 a 13 gramas. Olha isso! Que é muito mais que o dobro, né? Oxa, se a gente podia 2 gramas ao dia, a pessoa consome 12 gramas? 12 gramas. 6 vezes mais. 6 vezes mais. Assim, é bem complicado, né? Porque a pessoa acaba fazendo esse excesso de ingestão, acaba tendo uma retenção líquida e acaba aumentando outros tipos de patologia, como a hipertensão no nosso organismo. E aí, com a hipertensão, outras doenças que chegam, né? E vai agravando. Vamos ver os nossos mitos e verdades? Se a gente já começa tirando dúvida, a comida caseira é sinônimo de saúde. Olha, nem sempre, porque assim, depende da preparação, de como você vai fazer essa comida e dos temperos que você faz. Então a gente fala assim, vamos fazer a comida caseira, vamos. Quanto de óleo que você deve usar? Por exemplo, no arroz. No arroz. Soltinho, tem gente que carrega no óleo, né? Coloca mais de 2 colheres de sopa. Então, na hora de fazer o arroz, por exemplo, não precisa colocar tanto óleo. Coloca um fio, uma colher de sobremesa, deixa fritar um pouquinho, coloca um alho, uma cebola para dar um gosto mais diferenciado e um pouquinho de sal. Então, as pessoas acabam usando sal, temperos industrializados prontos, aqueles molhos que a gente sabe que vende bastante, produtos enlatados, em vez de usar o molho de tomate caseiro, usa os prontos. Então, dependendo da preparação, de como é feito, não é tão caseiro assim. Olha, aqui a gente tem a batata frita e hoje em dia a gente tem no mercado, até eu postei uma foto do almoço que eu fiz em casa ontem. Aí o pessoal de casa fala assim, você comeu batata frita? Não, gente, essas panelas hoje em dia, a tecnologia ajuda também. Exatamente. Tem essas panelas que por calor ela frita 1 quilo de batata com uma colher de sopa de óleo. E fica super saudável, né, Kátia? Menina, de sabor. Fica um gosto muito saboroso muito e bem mais saudável. Então você pode, assim, partir para esse tipo de tecnologia também, usar essa panela. Não é comer todo dia batata assim também, Não né? todos os dias, né? A gente deixa uma vez na semana, até 2 vezes, numa quantidade mais, assim, não tão grande. E você pode aproveitar também, porque é uma comida saborosa, né? A gente não deve deixar de ingerir. Mas fazer com moderação, com moderação, frita, né? Se for frita, porque é super calórico. Para vocês terem uma noção, assim, por dia uma pessoa deve ingerir 1 colher de sopa para todas as preparações de óleo vegetal. Deixa eu mostrar para você, Melania, o prato que eu fiz ontem para você ver se eu fiz direitinho, Vamos lá. onde eu pequei. Ó, aqui é a batata que, gente, não parece frita. Mas Kátia, não que legal. Olá, não é frita não, é nessa panela. Aqui o pretinho é casquinha de batata que a gente deixa a casquinha que é gostosa. Que, aliás, pode até fazer com a casca, viu, pode, Kátia? Né? Com as fibras. Aqui é uma carne, também feita nessa panela, com cogumelo e um pouquinho de shoyu, pimentão e arroz com brócolis. Perfeito. Aqui a gente tem 2 tipos de carboidrato, que são saudáveis, a batata e o arroz. Uma quantidade de verdura, né, que tem a quantidade de fibras, alimentos reguladores. Consultores e energéticos. Aqui que tem pimentão e cogumelo Paris fresco que eu também puxei. Muito bom. E a gente tem que falar também assim que o seu prato além de estar saudável, tá bem colorido, né? Tá bem colorido. Tem uma quantidade bem grande de nutrientes. Agora, parabéns. Tem 2 carboidratos, a batata e o arroz. Seria melhor escolher só um deles? Eu recomendo assim, no máximo até 2 tipos de carboidrato. Tá. Porque às vezes a pessoa tá com vontade não só de comer o arroz, quer comer o arroz com uma batata ou o arroz com macarrão. Não tem problema, até 2 tipos. Só 2. Até 2 tipos não tem problema nenhum. Tá bom. Então acertei. Ótimo. Acertou, parabéns, Kátia. Vou te mostrar o lanche da tarde, porque senhor eu pequei. Mantenha seu corpinho assim, mantenha aqui. O lanche da tarde, eu pequei porque eu fiz aquele bolo de caneca que a gente ensinou aqui outro dia. E eu turbinei o bolo de caneca. O que você colocou, Kátia? Será que eu poderia perguntar? A massa, eu vou te contar. A massa é de chocolate. Essa aqui era da Luana, com creme de avelã e chocolate amargo. O meu era com um pedaço de chocolate amargo de recheio, com coco
e aqui um pouquinho de creme de avelã. O Rodrigo só de chocolate com uma colherinha pequena de creme de avelã. Mas, em minha defesa, eu comi só metade da caneca, eu não aguentei comer tudo. Mas não tem problema, porque você fez uma refeição, um almoço saudável e agora você faz a compensação na sobremesa. Uma vezinha, uma refeição, não tem problema nenhum. Tá tranquilíssimo. Mas pesou na minha consciência, eu comi só meia caneca. Porque eu falei, é melhor eu não me entupir, pelo amor de Deus. Às vezes a gente tem que fazer isso, a gente fica com dó de jogar fora. Ainda mais quem tem criança pequena em casa. Tudo que a criança não come, a mãe acaba comendo. Ai, dá dó jogar fora, mas se você come tudo que sobra, né? Mas a gente pode fazer assim, ó, come metade na hora do almoço, deixa para mais tarde, ou para o dia seguinte, não tem problema nenhum. E só aquecer, né? Só aquecer, porque todo mundo gosta de comer um docinho depois do almoço, ou à tarde, não tem problema nenhum. Agora, o que você fez tá certo, viu, Kátia? Fez uma alimentação saudável na hora do almoço e abusou um pouquinho, assim, de sobremesa, que é esse bolo de caneca, não tem problema nenhum. Mas eu só comi 1h30 depois, porque diz que se come açúcar colado faz mal, Colado faz mal, né? Viu? Você aumenta, parabéns, Ana Kátia, a futura nutricionista. Tô te clonando. Vamos ver mais um mito ou verdade? O próximo qual que é? Esse já foi. Bacon e linguiça no feijão deixa o alimento mais saudável? Nossa, é mito, né, gente? O bacon no feijão, gente, tem uma quantidade, e a linguiça tem uma quantidade muito grande de gordura saturada, que é a gordura que vem diretamente do animal, né? Então deixa a gente assim, com quilos a mais, com peso maior no nosso organismo. E com o feijão, o que acontece? Deixa o nosso corpo uma quantidade de gases e o organismo pesado. Então o feijão já não é tão bom sozinho. Aí colocou assim, com bacon e com uma linguiça que tem uma quantidade muito grande de gordura e sal, aí você vai ter uma retenção hídrica muito grande. E fermenta muito mais, Fermenta, dá uma quantidade de gases enorme no nosso organismo. Agora, dizem, né? Minha mãe e minha avó sempre faziam isso. Fazem até hoje, minha mãe faz. O feijão deixa de molho na água morninha, depois você despreza aquela água e cozinha para dar menos gases. Isso é verdade? É super verdade, bom, né? Isso é muito bom. E até hoje, a maioria acho que das mulheres, né, até das pessoas que fazem, que cozinham, elas fazem isso e funcionam muito. E além disso, Kátia, o que as pessoas estão fazendo? Estão colocando louro. Porque o que acontece com o louro? É bom, hein? Além de ter assim, um gosto muito agradável, ele elimina os gases do alimento. Quando vai fazer uma feijoada, por exemplo, agora a gente começa nos dias mais frios, dá aquela vontade de comer uma feijoadinha. Cozinhando todas as carnes separadas, tirando a gordura, você minimiza bastante? Minimiza a bastante. Caloria? Minimiza. É a feijoada light que a gente fala, né? Então você cozinha antes, tira aquela água, né, que fica bem gordurosa, e após isso você faz a feijoada. Faz também os acompanhamentos sem muita gordura, que é a couve, acompanhada sempre da laranja, porque ela quebra as gorduras do nosso corpo e aumenta a absorção de ferro do nosso corpo. Então, pode fazer isso, ameniza bastante. É melhor do que você fazer ela in natura, né? Em casa a gente faz um dia antes, depois esfriou, leva para a geladeira. Na hora que esfria, a gente, mesmo cozinhando tudo separado, com tanto de gordura tão gigante que a gente vem com a colher e arranca tudo, joga tudo fora e aí você come e não faz nem mal. Não faz mal, mas assim, tem muitas pessoas que não têm a consciência ainda, Kátia. Então, quando a gente fala de feijoada, light, as pessoas falam, não é besteira, não é besteira. É muito calórico. Para você ter uma noção, um prato de feijoada, assim, dependendo do tamanho, da profundidade, tem quase 900, 920 calorias com os acompanhamentos. E light? O light, assim, olha, uns 450, 300, diminui bastante, porque o sódio também, né, ajuda. E dá pra você diminuir, não come a banana milanesa, não come a bisteca, se você já tem tanta carne, né? Se você vai comer uma feijoada, você opta o quê? Por coisas mais light, que é ali da compensação. Comer uma feijoada, você quer colocar o quê? A couve ou a farofa? Você quer colocar a couve ou a banana frita? Ou quer comer só ela? Então não precisa colocar tanto acompanhamento. Quer experimentar assim com todos? Coloca um pouquinho. Agora, senão não precisa, não tem necessidade. A feijoada já basta, porque é um prato super completo, né? Nossa, bem e pesa, e pesa mesmo. Chegaram, né, algumas dúvidas aqui de telespectadoras. A primeira da Raquel, de Itapevi. Costumo fritar os alimentos no azeite, pois dizem que é mais saudável. É uma verdade? A fritura por imersão pode trazer que tipo de problema? Bom, o azeite é bem mais saudável em relação ao óleo normal, né? O óleo de cozinha que a gente faz. Porém, fritar os alimentos está ingerindo uma quantidade muito, mas assim, muito grande e significativa de calorias. Você está ingerindo muita caloria. Para você ter uma noção, o ser humano normal, né, ingere 1 colher de sopa de óleo vegetal e de azeite apenas 1 fio para temperar a salada.
deve jamais fritar os alimentos com azeite, porque apesar dele ser extra virgem, ele também tem muitas calorias. Uma colher de sopa de azeite tem cento e tantos, quase 200 calorias, dependendo do azeite, né? Tem por volta, assim, até de 190, 187 calorias. Uma colher de sopa de azeite. Uma colher. Agora, você vai fritar os alimentos no azeite, imagina, aquela gordura entrando nos alimentos e, falando das patologias, né? Hipertensão arterial sistêmica, né? Problemas no coração, problemas vasculares, o colesterol, triglicérides, tudo acaba elevando. E se a pessoa já tem algum tipo, isso daí só vem a agravar. E se a gente tem hereditariedade, as coisas se complicam mais ainda, né? Muito mais. Então, por isso que a gente fala, né? Se você tem algum tipo de patologia ou não também, deve tomar muito cuidado. Porque, assim, hoje você está fritando, amanhã você frita, depois você come uma feijoada que tem bastante gordura. Então, a gente deve evitar e manter de 1 a 2 vezes. Aí sim, você pode pode fritar isso no azeite, uma vez na semana em uma refeição. Agora, é difícil a gente encontrar hoje em dia uma família que não tenha pelo menos algumas pessoas com hipertensão ou com colesterol alto ou com diabetes. Com uma dessas 3 doenças, a maior parte das pessoas tem na família, né? Tem na família, principalmente assim, de origem, assim, problemas, pessoas que têm descendentes italiano, árabe, uma cultura assim que tem comidas mais alemã também, né, judaica, comidas mais pesadas, a gente já tem essa hereditariedade. Se a pessoa não se cuidar, aí complica. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não ligo, depois eu vou lá e malho. Tudo bem, está malhando, está amenizando. Mas a gente não está zerando, né? Não está zerando, porque assim, se você faz todo dia, ou é costume, ou é rotina na sua casa fazer isso complica muito. Então, esse pensamento que as pessoas têm, como que nós vamos falar? Essa adaptação a fazer esse tipo de alimento vem desde pequeno, Kátia. Então, é uma alimentação, é um pensamento errado que vem desde criança. Então, por isso que hoje a gente fala bastante assim, quando a família vai sentar, vai comer, não come na frente da televisão, do computador, come numa mesa com a família toda unida, porque os filhos vão ter o hábito alimentares dos pais. Mas sabe o que eu já percebi também? Se a gente põe toda a comida na mesa, você vai comendo só por gula. Se você faz o prato com a comida lá no fogão, leva para a mesa e senta, você fica com preguiça de levantar para pegar mais. E parece que não, mas a gente já vai minimizando daí, né? Exatamente, Kátia. E foi muito bom você falar isso. Se você vai no fogão, não quer colocar na mesa, vai lá, você pega um pouquinho de cada coisa, já é o suficiente. Tem muitas pessoas que comem e querem repetir por quê? Não porque estão com fome, por causa da gula. É verdade. Eu gostei mais desse alimento. Tudo bem, não precisa exagerar. Come e deixa para a próxima refeição, deixa para o jantar, né? E outro erro também é beliscar. Enquanto está fazendo, você belisca aqui, belisca ali, aí na hora de sentar para comer, você está totalmente saciado. E aí a gente come por gula também de novo. Por gula de novo. O problema é a gula, né? A gente não come a quantidade que a gente precisa porque está com fome. Então, se você come de 3 em 3 horas, uma fruta, um iogurte, uma granola, isso ameniza bastante, ajuda bastante, Kátia. E toma bastante água por dia, lembrando sempre, qual a quantidade de água que cada pessoa deve ingerir? 35 gramas vezes o quilo de peso, que vai dar a quantidade em litros de água que você deve ingerir. Então é bastante que a gente É bastante. Muitas pessoas não tomam. Pior que é. Principalmente no inverno, né? Nos dias mais frios, as pessoas não tomam Abandonam água. a água, coitada da água. Eu não suo, não preciso de água. Vamos ver mais um mito ou verdade? O correto é preparar o frango sem a pele. Sim, sempre. Né? Porque tem uma quantidade muito grande de gordura saturada. Então, você tira aquela pele, faz ela grelhadinha, né? Tem muitas pessoas que gostam dela à milanesa. Então, carrega de óleo. Tem uma receitinha super básica que dá para fazer também. Tirou a pele, passa o filé de frango na clara, batida, sem a gema, polvilha com farelo de aveia, pega um refratário, né? Uma forma, uma assadeira, coloca um pouquinho de óleo, tá? Ou pode passar até margarina. Coloca no forno e deixa assar. Você já viu aqueles sprays, borrifadores pra gente colocar azeite? Você borrifa em cima, enfia no forno, foi pouquinho. E pouquinho também, pode ser isso também. Se a gente rega, gente, parece que não, mas depende da marca de azeite, eles fazem um raio de negócio tão grande, quando você vira, cai um monte. E fica super saudável, fica muito gostoso e isso ajuda bastante. Agora, se a pessoa não tem um borrifador, pode optar pelo aquele pincel, passar pouquinho. E depois que estiver quase assado, a gente desliga o forno para ficar um pouco dourado e fica muito saboroso, né, Kátia? Você temperar assim com ervas finas à vontade, fica um sabor bem agradável. Assadinho, refogado, é uma delícia, Fica ótimo. Vamos ver mais um? Vamos lá. Trocar o sal por ervas ajuda no aumento da pressão arterial. Bom, aqui é uma pegadinha. Pegadinha, vai que eu vou falar.
Ele ajuda a evitar o aumento da pressão arterial. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, trocar o sal para... Não, o que acontece é o seguinte, você vai colocar a menor quantidade de sal e vai acrescentar as ervas finas. Para não ter o aumento da pressão. Para não ter o aumento da pressão. Então é mito, né, isso? Isso aí não tá... Sal grosso faz menos mal do que o sal refinado? Ou esse é outro mito? Não, é outro mito, Kátia. Todo tipo de sal aumenta a pressão usado em exceção. Usado assim, em grandes quantidades, em excesso. Então é a mesma coisa, vale para o sal marinho. O sal marinho é um pouquinho mais saudável, né? Mas o sal de cozinha, o sal grosso estão na mesma linhagem. E aquela flor de sal? A flor de sal, eles falam assim que é bom, mas se você usar assim em grande quantidade, Kátia, fica na mesma. Então a gente opta, cara, né? Além de ser muito cara, a gente opta sempre pelos temperos caseiros, que são mais baratos e os quais você não deve usar assim em grande quantidade. Se você usar 2 gramas, 2,5 gramas, complementar com as ervas, como por exemplo o alecrim, o louro, o manjericão, fica muito saudável. E até mesmo uma coisa que eu já falei, e vou repetir, porque os pratos ficam saborosos demais. É o pó de mostarda e o cominho. Fica muito... O cominho, se você não quiser usar o sal, você pode só temperar ele com o cominho, que fica ótimo. E, gente, sal, na verdade, é um costume da gente diminuir, né? Assim que dia após dia vai diminuindo um pouquinho. Depois, se você come uma comida muito salgada, você nem consegue comer muito, não. Não consegue. Se você aderir, assim, à moda de, não vou comer tanto, vou partir para os alimentos mais naturais. Tem muitas pessoas que já não comem alimentos com sal, porque os próprios alimentos já contêm, e nenhum açúcar. E estão super bem, estão sem patologia nenhuma, e estão muito mais saudáveis. Isso faz muito bem para a pele também. E o sal light? O sal light, ele vem para as pessoas que têm pressão arterial, né? E para as pessoas que estão com uma alimentação muito mais saudável. Você pode até usar 3 gramas, 3,5 gramas por dia, não tem problema. O que acontece, Kátia, é que as pessoas falam assim, é sal light. Aí usa um monte. Usa um monte, é que nem aqueles produtos diet. Vou comer um monte porque é diet. Acaba ingerindo muito mais calorias e fazendo pior a saúde, né? Pior que é. Vamos ver mais uma dúvida que chegou? Da Alice Jordão de Pouso Alegre. Um beijo para os mineiros. Estou fazendo uma dieta que substitui as refeições por sopas e caldos. No tempero, costumo adicionar caldo de frango e algumas ervas. Está correto? Sim, olha, a parte que você está fazendo, o caldo de frango caseiro, né? Tempero, você pode fazer na sua casa mesmo. Não precisa comprar esses industrializados. Com as aparas, com os ossos, até com os miúdos você pode fazer, cozinhar. Fica um caldo gostoso e pode acrescentar bastante ervas, que está correto. Sim, parabéns para você. Um beijo também para o pessoal de Pouso Alegre, quem você está falando. Agora, a dieta que substitui refeições por sopas e caldos, você está pecando muito, porque o que um ser humano precisa? De uma quantidade correta de carboidratos, proteínas e lipídios. Você está deixando de ingerir esse alimento que é mastigável. Porém, se nessa preparação, caldos e sopas inclui todos esses macronutrientes, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se coloca um creme de leite para deixar o caldo um pouco mais assim, forte, aí vai detonando Aí já complica. E olha, Kátia, uma coisa assim que as pessoas estão usando bastante ao invés do creme de leite, depois que você faz as preparações, você desliga e coloca a coalhada. Tá bom, iogurte. Iogurte, fica super saboroso e super saudável também. Agora, não esquecer que junto com as sopinhas e os caldinhos, às vezes a gente come crouton, torrada com azeite e orégano, brusqueta. E tem que controlar isso, né? Os acompanhamentos, exatamente. As pessoas não ficam satisfeitas em tomar a sopa ou o caldo. Elas querem colocar uma torrada, um outro acompanhamento, quer tomar um vinho junto no frio, né? Que é super calórico. Então, assim, fez uma sopa, um caldo ou um prato mais light, pode abusar um pouquinho, não tem problema. Mas pouca quantidade. Não vai trocar 6 por meia dúzia, né? Pior que Daí acaba ficando muito calórico e não tão saudável. Coloca tudo a perder. Um beijo pra você, viu, Alice? Vamos ver mais um mito ou verdade? Fritar a carne ajuda a evidenciar seus nutrientes. Não, olha, se você vai fritar a carne, é um mito e uma verdade. Vamos lá, por etapas. Quando você vai fritar uma carne, o que você fala? A gente fala assim, que vai selar a carne. Se você deixa 2 minutos de um lado e 2 minutos do outro, é ótimo. Por quê? Porque vai manter a água da carne, ela não vai ser liberada no suco e vai fazer o quê? Com que a carne fique macia, porque vai cozinhando aquelas fibras por dentro, vai deixando a carne muito mais macia, tá? Então, assim, fritar a carne não. Um pouquinho de azeite,
Assim, mas pouquinha quantidade. Pode até usar o caso do seu borrifador, borifa também um pouquinho pouquinho, ali, né? E acabou, gente. Não vamos fritar nada, não. E ó, frigideira antiaderente, isso ajuda tanto a gente colocar menos gordura também, né? E você sabe, Kátia, que as pessoas acho que esqueceram um pouquinho, porque na frigideira antiaderente você pode até fritar um ovo, que vai uma menor quantidade de óleo. De óleo. Você frita, deixa 2 minutinhos até a clara ficar um pouquinho mais branquinha, vira e fica muito mais saboroso. Do que fazer aquele ovo frito que nem a gente fazia, que jogava com a colherzinha, monte de óleo por cima da gema. Aí formava aquela bolha na clara, quando a gente espetava era só óleo que saía. São hábitos que a gente tem que modificar, né, Lâmia? E são hábitos assim, né, Kátia, que vem de muito tempo atrás, as pessoas se perderam por causa de tanta tecnologia, né? É verdade. Que nem você falou é batata frita, eu comprei a panela. Super saudável, prático e você não está ingerindo tanta gordura, né? Aí tem gente que fala assim, mas é muito caro, a gente faz em 10 vezes, é a tua saúde que você está cuidando. Né? Você gasta dinheiro com tantas outras coisas, por que não cuida da saúde? Não é melhor gastar com uma panela que vai te ajudar a evitar ficar doente do que gastar com remédio? Né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas falam, estou indo para a farmácia comprar remédio. Quanto? E o preço? Gente, super é uma alto. Coisa absurda. Então vamos cuidar da saúde, não cuidar da doença, é sempre melhor. Não é verdade? Né? Lembrar o seguinte, gente, é claro aqui, a gente fala na nossa pauta médica sobre os cuidados de uma forma geral, mas siga sempre a orientação do seu médico individualizada, né, Lâmia? Kátia, a gente não pode esquecer, né? Porque as pessoas falam, vou passar com a nutricionista, vou deixar de tomar os remédios. Não. O médico tem a sua função, o nutricionista veio para complementar ou para ajudar também, sim. né? Você vai adicionando, adicionando os cuidados, né? Uhum. Se você faz um acompanhamento com o médico, segue o que ele está falando para você, as prescrições, e siga o que a nutricionista está fazendo. Olha, vou passar os contatos da Lâmia. Qualquer dúvida que você tenha, eu queiro os contatos dela, já anota aí certinho, ó. Instituto Alfa, Alfa com PH.com.br, Instituto Alfa com PH.com.br. O telefone de contato é o 3078-6777. Você viu? Mudanças tão pequenas no dia a dia da gente traz muito mais saúde, né? Obrigada, viu? Obrigada, Kátia. Boa tarde pra você. Boa tarde.